Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero chamá-los a atenção para um fato que ocorreu há 2000 anos atrás. Oh, glórias! Logo ali no passado, 2000 anos atrás, eis que um leproso apresentou-se diante do Senhor, eis que um leproso necessitava da graça do Todo-Poderoso. A lepra, irmãos, é a mesma coisa de hanseníase. É uma doença incurável, hoje bastante controlada, mas nos dias de Cristo Jesus, totalmente sem cura. E esse homem apresentou-se diante do Senhor, apresentou-se diante de Cristo e clamava pela graça, pelo cuidado, pelo zelo do Todo-Poderoso. Haja vista que naqueles dias alguém que sofria de lepra era difícil, irmãos. Ele perdia totalmente o contato com a família. Era uma doença que isolava o homem, a pessoa que a sofria, de todas as formas. Além de deformar o corpo, trazer momentos difíceis, complicados na vida da pessoa, na verdade, destruía o corpo daquele que dela sofria. Era um momento difícil. Além de isolá-lo da sociedade, da família, eles eram jogados no leprosário, ficava distante, ninguém tinha contato, era considerado pela igreja da época, pela religião, como impuro. Oh, misericórdia! Perdia totalmente o contato social, o contato com a família, e não era fácil. Quando nós lemos a respeito da lepra na palavra de Deus, vemos que ela é apresentada como uma figura do pecado. É exatamente assim que o pecado faz na vida da pessoa. Isola da presença do Todo-Poderoso, destrói a comunhão com Cristo e destrói também a vida daquele que o pratica. O pecado, irmãos, é terrível, o pecado destrói, o pecado corrompe, o pecado afasta o homem completamente de Deus. E é necessário estarmos atentos a esta realidade. Esse homem que chegou-se a Jesus, não sabemos o nome dele, não sabemos a idade, se era casado ou não, se tinha ou não filhos, mas o certo é que ele tinha lepra. Ele carregava sobre seu corpo essa doença incurável. No entanto, ele ficou sabendo que Jesus estava na região da Galileia. Jesus estava naquela região e ele não perdeu a oportunidade. Ele correu aos pés de Cristo Jesus. Ele foi ao encontro de Cristo. O interessante, irmãos, é que esse homem desafiou toda a sociedade. Desafiou a religião, já que ele, de forma alguma, poderia sair do seu local, entrar no meio da sociedade e ir ao encontro de Cristo Jesus. Era proibido, totalmente proibido. Mas ele não se importou com essa situação, ele não se importou com o seu estado. O que importava para ele era chegar até Cristo Jesus. Era chegar-se ao Senhor, era tocar em Cristo, era deixar-se mover pela presença do Senhor. E assim ele o fez. Irmãos, o pecado é uma espécie de lepra. Como nós sabemos, a lepra deixa o corpo do homem sensível. Aquela parte que é atacada, lepra é uma doença de pele, aquela parte que é atacada fica insensível. Você pode enfiar uma agulha, você pode cortar qualquer coisa assim, e a pessoa não sente dores. O pecado age da mesma forma. Quando as pessoas passam a dar passos pecaminosos, errados, ele há de tornar-se insensível e chega um momento que ele há de concluir que Deus o aceita da forma que ele está. Que Deus releva a situação pecaminosa dele. Ele está totalmente insensível à palavra e à verdade do Senhor. Eis o porquê que somos chamados a, cada dia, analisarmos a nossa vida e arrependidos confessarmos o nosso pecado diário. Infelizmente, amados, lamentavelmente, é triste, mas é uma triste realidade. Todos os dias nós pecamos. Por mais fiel que você seja, você peca. Você peca em pensamentos e ações. Você peca por falar, peca por isso ou por aquilo. E a falta de vigilância, muitas vezes, gera pecado. No entanto, nós não podemos achar que estamos muito bem diante do Senhor, mas sim é estarmos cada dia prontos para ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos deixarmos tocar pelo Espírito de Deus, que nos leva a entender que as nossas práticas não são boas e, arrependidos, confessarmos os nossos atos, os nossos pecados ao Senhor. Amém? Hoje falarei com vocês a respeito de um homem que clamou
Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Oh, glórias! Esse leproso chegou à presença do Senhor e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, leremos a partir do versículo 12 até o 16. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 16. Vamos nos colocar de pé para ouvirmos a palavra do Eterno. Ouça só. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Oremos. Meu Deus, muito obrigado por essa revelação, Pai. Por esse ensinamento. Por vermos que Tu não nos rejeita, mas que Tu nos purifica, nos lava, Senhor, e nos dá uma nova vida. Que nessa noite fales ao nosso coração, para que haja entendimento daquilo que Tu queres revelar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, é muito difícil entendermos a situação do leproso. Hoje é totalmente controlável, medicamentos, a ciência é bem avançada. No entanto, nos dias de Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, se uma pessoa ela era tomada pela lepra, se ela contraía a lepra, era um sinal que esta pessoa não tinha solução para a sua vida. Estava condenada à morte. E pior, irmãos, condenado ao isolamento. Pior que a morte, acho que não existe, mas a situação pré-morte era difícil demais. Estava totalmente isolada da sociedade, isolada da família. Se era uma pessoa casada, perdia sua esposa, esposo, não tinha mais contato com filhos, com familiares. Se era uma pessoa influente na sociedade, perdia sua condição de influente, era tirada do meio da sociedade e jogado num local reservado exclusivamente para os leprosos. Era uma situação muito difícil que nós não podemos entender. Sem contar o sofrimento em si, irmãos. Aquele que carregava em si essa enfermidade, via os seus membros sendo destruídos, perdendo o dedo, orelha, enfim. É até feio falar. Mas assim é que a lepra agia naqueles dias. Como eu disse, hoje é controlado. Mas naqueles tempos as pessoas perdiam seus membros, iam se decompondo aos poucos, o cheiro ruim do seu corpo, porque a carne ficava apodrecia, irmãos. Era um sofrimento terrível, difícil demais. Muito difícil. E esta era a situação deste homem que é narrado neste texto. Ele diz, a palavra diz, que esse homem estava numa situação extremamente difícil. E eu quero fazer uma analogia com o pecado, irmãos. É desta forma que o pecado age na vida das pessoas. Aqueles que dão lugar ao pecado, aqueles que deixam se envolver pelo pecado, eles vão perdendo a sua essência, estão separando-se da presença do Todo-Poderoso, escolhendo um grupo ou situações que não agradam ao Eterno, e cada dia que passa, mais difícil fica. E uma destruição inevitável vem sobre a vida. É assim que o pecado age. Mas quando olhamos para esse homem, amados, vemos alguns pontos que são interessantes. Ele entendeu que Jesus estava naquela região, na região da Galileia. Ele entendeu que Jesus estava naquela região e que só existia uma solução para a sua vida. Não existia outras soluções. A medicina da época nada podia fazer, era muito rudimentar, mas ele entendeu que Jesus passava naquela região, que Jesus estava ali. E ele, tomado pelo ímpeto de coragem, amados, ele saiu daquele leprosário, saiu daquela vila de leprosos e foi ao encontro do Messias.
foi ao encontro do Senhor. Veja, são atitudes que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. Jamais podemos nos contentar com a nossa situação de pecado, mas é partir ao encontro do Senhor. Ele quebrou, amados, todas as barreiras. Ele quebrou todas aquelas situações que o impedia de chegar-se a Cristo Jesus. E diz a palavra que quando um leproso andava por algum lugar e ele encontrava alguém, era necessário que ele gritasse: impuro, impuro, impuro. Ele tinha que levantar, entre aspas, um cartaz afirmando que ele era leproso. É vergonhoso, era difícil, era complicado, mas era necessário que houvesse aquele reconhecimento do seu estado lastimável, do seu estado de saúde. Mas esse homem, amados, não se deixou de forma alguma tomar por essa situação, mas ele entendeu que estava diante dele uma solução e ele correu ao encontro da solução. Ele correu ao encontro de Cristo Jesus. Quantas vezes nós estamos passando pelas nossas dificuldades, sabemos que só há uma solução para a nossa vida, a solução é Jesus, mas quantas vezes nós preferimos continuar com nossos problemas, com as nossas dificuldades, mas não queremos recorrer àquele que pode mudar a nossa história, que pode mudar completamente a nossa vida, que pode restaurar-nos por completo. Quantas vezes, amados, estamos amarrados nos pecados da mocidade, naquilo que essa vida tem a oferecer, nos pecados das mais diversas formas, porque eles de certa forma são agradáveis, porém os resultados são terríveis. Mas esse homem que era leproso, ele não estava feliz com a sua situação e era impossível estar feliz, mas entendeu que havia uma solução. E ele não perdeu tempo, ele correu ao encontro da solução. Dá para você entender isto? É preciso correr ao encontro da solução. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Jesus não foi ao encontro dele, ele correu ao encontro de Cristo Jesus. Mesmo com suas dificuldades, mesmo com seus problemas, mesmo assim, amados, ele foi ao encontro de Cristo Jesus. Nós não podemos de forma alguma nos deixar tomar pela insensibilidade, mas é preciso analisarmos sempre a vida e vermos se estamos em comunhão ou não com Cristo Jesus. É preciso analisarmos toda a situação, amados, e vermos se há lepra espiritual no nosso coração, se a nossa vida é tomada ou não pela lepra espiritual. Fiquemos atentos a esta verdade, porque não há homem bom demais para que não seja dominado pelo pecado, mas também não há homem ruim demais que não possa ser liberto pelo poder de Cristo Jesus. E esta é a verdade. Amém? Mas quem é o homem bom e o homem ruim? O homem ruim, com certeza, sou eu, porque nós somos ruins por natureza. E o Senhor nos alcança e nos liberta e nos restaura. Amém? Oh, glórias! No versículo 13, ouça só o que diz o versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desaparecera a lepra. A grande palavra do leproso, o que ele sonhava era com a cura. E ele chegou diante do Senhor e disse, ouça só o versículo 12. Vamos voltar um pouco no versículo 12. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus responde: sim, eu quero. Oh, glórias! Sim, eu quero. Quero, fica limpo. Essa é a afirmativa de Cristo Jesus. Quando nós, amados, quando o homem achega-se a Cristo, quando o homem coloca-se diante do Todo-Poderoso, quando ele não se deixa enredar pelas situações, pelas dificuldades do dia a dia, quando ele não valoriza mais a sua vida, não valoriza mais aquilo que o prende, quando ele recorre a Cristo Jesus, a resposta do Senhor para cada um de nós é a mesma que ele deu àquele leproso. O Senhor fala para você: sim, quero, fica limpo, sim, quero, te perdoo, sim, quero, escreva o teu nome no livro da vida, sim, quero, venha estar comigo no paraíso. E esta é a resposta do Senhor para cada um de nós. Oh, glórias! Para aquele homem, amados, foi a resposta de Cristo Jesus,
uma resposta imediata. Jesus não ficou olhando para um lado, tentando desvencilhar da pergunta. Oh, não posso fazer nada por você. Não, foi de imediato. Jesus respondeu: eu quero, fica limpo. Porque é assim que o Senhor faz com cada um de nós. Ele te pega no estado lastimável, pega a nossa vida no estado lastimável, e Ele não coloca você para que você aos poucos seja restaurado, mas diz a palavra que a partir do momento que confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa, nos restaura, nos dá uma nova vida e escreve nosso nome no livro. Oh, glórias! E estaremos com Ele na glória, amados. Não é um processo. Você precisa ficar 1 ano, 2 anos nesse processo de restauração. Não, Jesus restaura a todos aqueles que se achegam a Ele, porque essa é a demonstração de compaixão do Salvador, a demonstração de compaixão para com aquele homem, e a demonstração de compaixão para com as nossas vidas. Oh, glórias! E existia uma situação difícil, irmãos. Jesus não podia tocar naquele leproso, pois todos que tocavam nos leprosos ficavam também impuros, senão contraía também a lepra. Mas Jesus, mesmo sendo puro, santo, Ele tocou naquele leproso. Oh, glórias! É o Senhor, irmãos, é o Senhor na sua graça e na sua misericórdia, que toca em nós, homens impuros, e não torna assim impuro, mas o seu toque nos purifica de todo pecado, de todo erro, de tudo aquilo que nos afasta da presença do Todo-Poderoso. E esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Eterno quer que nós sejamos novas criaturas, segundo a vontade dEle. E Ele, de forma alguma, rejeita todos aqueles que se achegam a Ele. Jesus é acessível. Jesus é acessível. Eis do porquê que nós não necessitamos de mediadores. Eu preciso de um mediador para que interceda por mim. Quem intercede por você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Cristo. O Espírito Santo é Deus. É a Trindade. Oh, glórias! Nós não precisamos de personagens para que intercedam por nós, porque somos tomados pelo próprio Cristo, e Ele restaura-nos, Ele muda a nossa sorte. Oh, glórias! E Ele apaga as manchas do pecado que, infelizmente, envolve as nossas vidas e nos afasta do caminho certo. Quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, nós somos levados a entender que só existe uma forma de alcançarmos Cristo Jesus. Só existe uma forma de sermos de Cristo. Só existe uma forma de sermos tomados pelo Espírito Santo do Senhor. E essa forma é Jesus Cristo. Jesus, amados, é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da salvação. Ele é a própria salvação. Jesus é o centro em nosso viver. Nós precisamos centralizar Cristo, colocar Cristo Jesus no alto da nossa vida e vivermos exclusivamente para honrar e para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glórias! O interessante é que quando esse homem chegou-se a Jesus e clamou pela cura, além de receber a cura de Cristo Jesus, nós vemos que a sua vida foi totalmente transformada, totalmente restaurada. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Ele restaura-nos por completo, para que possamos viver a verdade dele de uma forma intensa. Amém? Nos versículos 14 até o 16, quero chamá-los a atenção. Ouça. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse texto, ele nos revela algo interessante e eu quero aplicá-lo em relação à nossa vida cotidiana com Cristo Jesus. Quando esse homem recebeu a cura de Cristo, a palavra diz que era necessário que ele fosse até o templo, até o sacerdote, apresentasse diante do sacerdote e este atestaria
se ele estava ou não curado. E era preciso ainda oferecer um sacrifício. Veja como funcionava. Para que ele pudesse voltar ao convívio da sociedade, para que ele pudesse voltar ao convívio da família, o sacerdote precisava atestar a sua cura. E isso conforme Levítico capítulo 14. Jesus conhecia a palavra, e ele observando esta verdade, falou para aquele homem, o ex-leproso, que fosse até o templo e apresentasse a sua vida ao sacerdote, para que fosse atestada a sua cura, e essa cura fosse testemunhada a todos naquele lugar. Amados, quando o Senhor Jesus, ele muda a nossa vida, ele nos restaura, ele nos transforma, ele não quer que você fique solto sobre a terra, solto por aí, mas o Senhor Jesus quer que você esteja diante do sacerdote, que você vá até a igreja, que você vá até a presença daquele que está à frente, que é aquele que vai atestar que você é uma nova criatura para a honra e para a glória do Senhor. Em outras palavras, amados, todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus, preciso é que estejam congregados para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Bom é que estejamos congregados em unidade, vivendo a verdade do Senhor, buscando Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas. E é assim, amados, a vontade do Eterno para todos aqueles que são purificados, para todos aqueles que têm seus pecados perdoados, que esses estejam congregados para juntos louvarmos e adorarmos o nosso Senhor e Salvador. A palavra diz que Cristo determinou que ele apresentasse o sacrifício. E isso representava uma atitude de gratidão e também de testemunho daquilo que Deus tinha operado na vida dele. Eis aí o novo convertido, aquele que foi purificado da lepra do pecado. É necessário que esses cultue o nome santo do Senhor. Que tenha na sua vida o prazer e a alegria de estarmos juntos para cultuarmos o Criador, para adorarmos o Todo-Poderoso, para aprendermos de Cristo e para vivermos a verdade do Senhor de uma forma intensa e poderosa. Irmãos, a palavra do Senhor nunca é vazia. O Senhor sempre chama as pessoas para que tenham uma vida de compromisso com Ele. Compromisso com Ele. E nesta questão vemos que o leproso foi chamado por Cristo Jesus para que vivesse uma vida de obediência, cumprindo aquilo que a lei determinava. Ainda que ele cultuasse o nome do Senhor, que testemunhasse do poder daquilo que o Senhor pode e fez na vida dele. Que houvesse uma reconexão de vida, uma reconexão com seus familiares, com a sociedade, mas dessa vez puro, restaurado, dessa vez totalmente renovado para a honra e para a glória do Senhor. E é isso que o Senhor quer, irmãos, que congregados possamos nos colocar diante do altar do Senhor e deixar-nos fluir na presença do Senhor, deixar-nos mover pelo Espírito Santo de Deus na verdadeira comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros, vivendo a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Nós vemos que esse homem, em outros textos, essa palavra também está em Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 1. Nós vemos que esse homem testemunhou para todos aqueles que estavam ali daquilo que Jesus tinha operado na sua vida. A palavra diz, amados, que esse homem cumpriu de certa forma o ID, porque ele falou que recebeu uma cura, mas que a cura veio através de Jesus, que a honra foi de Jesus, porque é Jesus que nos purifica, nos lava. E assim como esse homem, nós não podemos de forma alguma ter vergonha de testemunhar daquilo que Cristo Jesus faz na nossa vida. Eis o porquê que o ID, amados, o ID é uma necessidade, é uma obrigação na vida de todos aqueles que foram purificados, que foram perdoados, que receberam a nova vida em Cristo Jesus. E o ID é testemunhar principalmente daquilo que Deus fez na tua vida, porque você é o maior testemunho, você é o maior exemplo daquilo que Deus fez na tua vida. E quando você fala do teu próprio testemunho, certamente vidas serão alcançadas e verão que você foi transformado, foi purificado dos teus pecados e feito em nova criatura. E ao testemunharmos de quem é Jesus na nossa vida,
as pessoas também desejarão conhecer esse Cristo, esse Salvador, e a servir o Deus que nós servimos. Amém? Mas para que isso aconteça, para que esse ID seja verdadeiro, necessário é que você reconheça Jesus, que você saiba quem é Jesus, como Jesus trabalha na tua vida, como Jesus trabalhou na tua restauração, na tua cura, como Jesus renovou a tua vida completamente. Oh, glórias! Irmãos, há 2000 anos atrás, esse homem, perdido, sem solução na sua vida, sem expectativas, ele entendeu que existia uma luz que poderia mudar completamente a sua vida. Ele entendeu que Jesus estava naquela região. Ele correu aos pés de Cristo Jesus. Nós hoje, amados, temos diante de nós Jesus Cristo. Jesus quer mudar a nossa sorte, quer mudar a nossa vida, quer nos restaurar. Não deixe a oportunidade passar. No caso desse leproso, Jesus estava passando, mas ele aproveitou a oportunidade. Em nosso caso, Jesus está 24 horas por dia presente, mas nós estamos passando. É o contrário. Nós estamos passando. A cada dia que passa, é subtraído um crédito na tua vida, porque a morte se aproxima. Portanto, você é que passa. No entanto, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos para abraçarmos a Jesus e clamarmos tal qual esse homem clamou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, podes perdoar-me. É preciso fazermos assim, amados. E se nós agirmos dessa forma, queridos, com certeza a resposta do Senhor virá. Porque o Senhor promete que Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele muda a nossa sorte, Ele transforma-nos por completo. A palavra diz que esse Cristo olhou para o leproso e disse: quero, fica limpo. Se você vem ao encontro de Cristo e clama pela sua misericórdia, Ele olha para você e diz: quero, fique limpo. Amém? Quero, te dou uma nova vida. Quero, transforma a tua existência. E esta é a verdade de Cristo Jesus para as nossas almas. Mas, a partir do momento que nós reconhecemos que fomos lavados e purificados pelo Senhor, amados, a partir desse momento, nós não podemos nos calar, mas sim buscarmos cada dia mais conhecermos a Cristo. É lendo a palavra, é vivendo a verdade do Todo-Poderoso, é orando, é jejuando, é desenvolvendo uma vida em conformidade com aquilo que Ele quer, para que haja um crescimento, para que você solidifique a tua existência diante do altar do Todo-Poderoso, para que você não seja balançado pelos ventos, os ventos fortes que sopram diante das nossas vidas. Mas que você seja cada dia mais firmado e tenha convicção plena desse Cristo e daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Nós precisamos viver em convicção plena de quem é Jesus na nossa existência. Amados, se nós não temos convicção, se nós não temos certeza de quem é Jesus na nossa vida, é porque nós não temos comunhão com Cristo Jesus. Aqueles que possuem, que foram lavados, purificados por Cristo, esses são firmados na rocha. E esses que são firmados na rocha têm convicção plena de quem é Jesus Cristo. Amém? E vivem e buscam viver a verdade desse Senhor de forma intensa. Nós não podemos nos deixar levar por essas situações que esse mundo tem oferecido, amados. Porque aquilo que o Senhor quer para cada um de nós é que estejamos continuamente na sua presença. E no dia final, estejamos com Ele ali na glória. Amém? Será que você tem certeza da tua salvação? Será que você já recebeu a purificação da tua lepra, o pecado? Ou será que você está perdendo partes da tua vida, andando doente, leproso sobre a face da terra? Jesus pode mudar a tua sorte e nunca é tarde demais. Amém? Nunca é tarde demais. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que os dias estão contados. Os dias estão contados. Nós achamos que vamos viver para sempre, não é? Talvez você não pense na morte. Nós pensamos em tudo. Nós pensamos na roupa que vamos vestir, como vamos dormir.
nós pensamos no carro que queremos comprar, nós pensamos no Brasil tão louco que está nesses últimos tempos, pensamos e nos preocupamos com o futuro da pátria, enfim, essas coisas todas. Mas será que temos parado para pensar sobre o nosso futuro? Será que temos refletido? Será que eu terei amanhã? Será que você terá um amanhã? E hoje é o tempo oportuno, porque nós temos a oportunidade de alcançarmos a Cristo Jesus e recebermos de Cristo a purificação necessária para que tenhamos convicção plena que existirá um amanhã na nossa vida. Um amanhã, um futuro na nossa existência. E esse futuro que nos aguarda, ele precisa ser o melhor que nós queremos para a nossa vida. E esse futuro é com Cristo Jesus na glória, irmãos. É com Cristo Jesus. Nós não podemos perder de vista essa oportunidade tão grande que o Senhor nos concede, mas tão jogada de lado. As pessoas não valorizam a oportunidade de Cristo. Esse leproso, ele aproveitou a oportunidade, ele não perdeu Jesus de vista. Ele correu ao encontro de Cristo e recebeu a bênção que precisava. Nós não podemos fazer dessa forma, irmãos, porque nós estamos passando, mas é preciso que o nosso caminho seja em direção a Jesus, não um caminho aleatório ou fora da rota que nos coloca em direção de Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero chamá-los a atenção para que haja uma reflexão. Não sou eu que falo isso para vocês. Leia a palavra, porque Jesus é de falar ao teu coração. E o convite de Cristo é: vinde a mim. Se Ele diz para você que é necessário que você vá ao encontro dEle, porque é em Cristo, é nele que há restauração, que há renovação. Que nós possamos olhar para Cristo sempre e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo do Senhor, entendendo que Ele é o único caminho, que é a solução para as nossas almas. Amém, meus irmãos? Que nós possamos pensar bastante, analisar bem a nossa vida e valorizar a oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos com Ele na glória. Veja a tua vida da seguinte forma. Veja a tua vida da seguinte forma. É a oportunidade que Deus está te concedendo para que tu tenhas o melhor e para todo sempre. Permitiu que você nascesse para que pudesse estar com Ele para todo sempre ali na glória. E esta é a grande verdade do Senhor para as nossas almas. Amém? Vamos orar, irmãos. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu nos encontrou num momento tão difícil da nossa vida. Momento que nós estávamos leprosos, cheios de pecado, de tudo aquilo que nos afastava de Ti. Mas a Tua graça e a Tua misericórdia, é exemplo do que fizestes com aquele leproso, também foi para com a nossa vida, Senhor. Nos purificando, nos lavando, Senhor. Nos enviando para o sacerdote, para que no templo pudéssemos, juntos com nossos amados, louvar e bendizer o Teu santo nome. Agora prepara-nos para que nós possamos andar de uma forma firme, Senhor, em direção ao Teu reino, para louvarmos e adorarmos o Teu nome de forma contínua. Senhor, abençoe a esses que ouvem esta palavra. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Prossigamos. O Senhor pode nos purificar e nos purifica. Deus nos abençoe. Mensagem 1408.